Cada página da Bíblia nos revela histórias de coragem, fé e milagres, mas algumas são verdadeiramente excepcionais. Ao longo desse vídeo, conheceremos as histórias de 3 homens imortais da Bíblia. A história impactante de Enoque, um homem que caminhou com Deus e foi levado diretamente ao céu. A impressionante trajetória do profeta Elias, que se despediu da terra em um carro de fogo, e a figura enigmática de Melquisedeque, o sacerdote que transcendeu as barreiras do tempo. A história de Enoque é um dos relatos mais surpreendentes da Bíblia. Ele viveu em uma época de grandes desafios e corrupção, mas mesmo assim se destacou por sua comunhão íntima com Deus. Enoque era conhecido por caminhar com Deus em justiça e retidão, e essa proximidade resultou em uma jornada extraordinária. Ele viveu cerca de 365 anos de idade, enquanto muitos homens da sua época tiveram uma longa vida. A Bíblia nos diz que Enoque andou com Deus e desapareceu, pois Deus o levou. Esse enigmático acontecimento nos revela que Enoque foi arrebatado e levado diretamente ao céu, sem passar pela experiência da morte. Sua história, embora seja muito breve na Bíblia, nos ensina sobre a importância da intimidade com Deus e o impacto que isso pode ter em nossa jornada de fé. Enoque é lembrado como um homem que viveu em comunhão com o Criador, e seu exemplo nos inspira a buscar uma vida de proximidade com o Senhor. Elias foi um dos mais poderosos profetas do Antigo Testamento. Sua história é repleta de milagres e intervenções divinas que demonstram a força de sua fé e a dedicação ao Deus de Israel. Ele foi enviado por Deus para profetizar uma grande seca sobre a terra de Israel, como consequência dos pecados do rei Acabe e da rainha Jezabel, que levaram o povo a adorar ídolos. Nessa situação, Elias teve que se esconder em Ribeiro de Querite e é milagrosamente alimentado por corvos que trazem pão e carne pela manhã, tarde e ao anoitecer. Essa demonstração de provisão divina ressalta a confiança de Elias em Deus, mesmo em tempos de adversidade. Outro milagre foi quando Deus orientou Elias a ir até Sarepta, onde encontra uma viúva que estava prestes a fazer sua última refeição com o pouco que restava de farinha e azeite. Ele pede um pouco de água e pão, e a mulher prontamente atende, apesar do pouco que tinha. Em resposta à sua generosidade, Deus abençoa abundantemente a farinha e o azeite, que nunca se esgotam, sustentando tanto a viúva quanto Elias durante todo o período de seca. Essa história ressalta a importância da obediência e da confiança em Deus, mostrando que Ele pode realizar milagres mesmo nos momentos mais difíceis. Durante sua jornada como profeta, Elias confrontou 450 profetas de Baal em um desafio para provar qual é o verdadeiro Deus de Israel. No Monte Carmelo, eles preparam 2 sacrifícios, e Elias pede que o Deus que responder com fogo consumindo o holocausto é o Deus verdadeiro. Após os profetas de Baal clamarem em vão, Elias ora a Deus, e o fogo desce dos céus consumindo o sacrifício e deixando claro que o Senhor é o único Deus. Esse episódio demonstra o poder e a autoridade de Deus e reforça a importância da fidelidade a Ele. Após o poderoso confronto no Monte Carmelo, Elias recebe ameaças da rainha Jezabel e foge para o deserto, sentindo-se desencorajado e cansado. Lá Deus o encontra e se comunica com ele com voz mansa e suave, reafirmando seu propósito e encorajando-o a continuar sua missão profética. Nessa passagem, aprendemos sobre a compaixão de Deus em relação a nossas fraquezas e a importância de buscar sua orientação mesmo nos momentos de dificuldade. No final do ministério de Elias, ele está prestes a ser levado ao céu. Ele e Eliseu cruzam o Jordão, e Elias é surpreendentemente separado de Eliseu por uma carruagem de fogo e é arrebatado por um redemoinho ao céu, deixando seu manto nas mãos de Eliseu como um sinal de sua sucessão como profeta. O terceiro homem a não morrer é o misterioso Melquisedeque, uma figura enigmática e misteriosa mencionada na Bíblia. Uma curiosidade é que Melquisedeque foi a primeira pessoa na Bíblia a ser chamada de sacerdote. Quando ele abençoou Abraão,
ele estava executando aquela que se tornaria a principal função tradicional dos sacerdotes. Nessa situação, também foi demonstrado o primeiro ato registrado sobre dízimos. E um aspecto intrigante de Melquisedeque é que ele é descrito como sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Sua relevância transcende o Antigo Testamento, pois Melquisedeque é citado em Hebreus como uma figura tipológica de Jesus Cristo. Quando dizemos que Melquisedeque é uma figura tipológica de Jesus Cristo, estamos nos referindo a uma analogia ou prefiguração simbólica que aponta para a pessoa ou obra de Jesus na história da salvação. Essa foi a nossa história de hoje. Se inscreva e ative as notificações para manter sua espiritualidade a cada dia.